Vamos dar início à Conferência Internacional Liderança e Empoderamento das Pessoas com Experiência de Doença Mental, nada sobre nós sem nós. Vamos, em nome das organizações que organizaram esta conferência, damos as boas-vindas a todos e todas os participantes e aos oradores e oradoras desta conferência. Queria começar por cumprimentar os intervenientes na sessão de abertura e agradecer muito terem aceitado o nosso convite para estarem connosco aqui, a doutora Catarina Marcelino, vice-presidente do Instituto de Segurança Social, o professor Miguel Xavier, diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, a doutora Telma Guerreiro, coordenadora do Grupo de Trabalho para a Saúde Mental da Comissão Parlamentar da Saúde, a doutora Teresa Granja, do Programa Cidadãos Ativos da Fundação Carlos Gulbenkian, e a doutora Maria Adelaide Cruz, da Plataforma Nacional das Pessoas com Experiência de Doença Mental. Mais uma vez, muito obrigada por estarem connosco nesta conferência. A conferência enquadra-se e é o culminar de uma iniciativa, de um projeto designado Promoção das Capacidades de Liderança e Empoderamento das Pessoas com Experiência de Doença Mental, que iniciámos em maio de 2019 e que tem vindo a ser realizado no âmbito do programa Cidadãos Ativos, financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu e a Grants, e gerido pela Fundação Carlos Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaia Barreto. Este projeto tem vindo a ser desenvolvido em parceria por várias entidades, pela AEIPS, Associação para o Estudo e Integração Psicossocial, como entidade promotora e gestora do projeto, pela ANARP, Associação Nova Aurora na Reabilitação e Reintegração Psicossocial do Porto, pela ASMAL, Associação de Saúde Mental do Algarve, e contou também com a colaboração de dois parceiros noruegueses, um dos quais estará também hoje aqui na conferência, o Norwegian Resource Center for Community Mental Health. Este projeto teve como objetivo geral a promoção das capacidades de liderança e do empoderamento das pessoas com experiência de doença mental, com vista à criação de uma plataforma nacional que assumisse um papel de liderança no advocacy dos direitos humanos e da cidadania e na definição das políticas públicas. De algum modo, o projeto vai ao encontro de todas as recomendações internacionais na área da saúde mental, que têm vindo a sublinhar a necessidade de promover o protagonismo, a agência e o papel ativo das pessoas com experiência de doença mental, não apenas no nível individual, sobre as decisões que afetam as suas vidas, mas também uma participação a nível dos serviços e das políticas de saúde mental. Gostava de salientar que este projeto vem no seguimento de um investimento que temos vindo a fazer e que a IFE tem vindo a fazer desde a sua fundação para promover a participação das pessoas com experiência de doença mental. Em 1988, organizámos um primeiro encontro e que contou com a participação da Judy Chamberlain, uma ativista, uma fundadora e líder do movimento internacional de defesa dos direitos humanos e da participação social, cívica e política das pessoas com experiência de doença mental. Aproveito esta ocasião para homenagear a memória da Judy Chamberlain pelo seu trabalho precursor e de fortalecimento deste movimento cívico, pela sua imensa disponibilidade em colaborar connosco, tendo regressado a Portugal por diversas vezes, pelas ideias e reflexões que partilhou e que nos inspiraram ao longo destes anos. Nestas últimas décadas, muitas iniciativas têm vindo a ter lugar também em Portugal, promovidas por diversas entidades e que, de algum modo, foram abrindo o caminho e preparando, digamos, o contexto onde estamos hoje, mas a Adelaide Cruz irá falar mais em pormenor sobre todas estas iniciativas e sobre a história do movimento. O nosso projeto, e retomando aqui assim ao nosso projeto, pretendemos com ele dar aqui um impulso, fortalecer e consolidar uma liderança representativa e organizada das pessoas com experiência de doença mental no nosso país. A liderança é uma componente essencial da capacidade de um grupo identificar questões de interesse comum, intervir na vida pública, captar recursos, mobilizar a participação dos seus membros em ações e iniciativas de mudança organizacional e social. Nesse sentido, o desenvolvimento das capacidades de liderança requer, por um lado, oportunidades de acesso à informação e ao conhecimento e, por outro, oportunidades para que as pessoas possam exercer, de facto, papéis valorizados e participativos na comunidade. Foi com este propósito
que o projeto integrou na sua equipa 11 pessoas com experiência de doença mental, como colaboradores remunerados, envolvendo-os no planeamento, realização, avaliação das ações e em todos os níveis de decisão. Também foi tendo em conta os objetivos definidos que desenvolvemos um conjunto de ações que serão depois detalhadas na sessão de hoje à tarde pelos meus colegas, mas que, no seu geral, incluíram uma ação inicial de formação para a liderança, muito dirigida esta ação para os colaboradores, mas foi aberta também a outros utilizadores dos serviços, a realização de workshops de pares, que foram exclusivamente dinamizados pelos colaboradores e que contaram com a participação de pessoas com experiência de doença mental de várias zonas do país. Estas iniciativas possibilitaram que as pessoas debatessem entre elas temas de interesse comum e possibilitou o fortalecimento destes contactos e ligações que foram fundamentais para a criação da plataforma nacional e que serão fundamentais para a sustentabilidade desta plataforma para além do projeto. A constituição desta plataforma nacional é particularmente relevante no contexto atual. É numa altura em que muito se tem falado sobre as questões da saúde mental, e aproveito também aqui para elogiar a resiliência demonstrada pelas pessoas com experiência de doença mental neste contexto de pandemia. Numa altura em que foi aprovada a Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2021-2030, onde se incluem as pessoas com experiência de doença mental e que vem renovar o compromisso da União Europeia na salvaguarda dos direitos e na promoção da integração comunitária destas pessoas, nomeadamente ao nível escolar, de emprego, de habitação, vida independente e também para a sua participação delas e das suas organizações representativas no processo de elaboração das políticas. Numa altura em que temos conhecimento que está a ser revista a Lei da Saúde Mental e em que o Plano de Recuperação e Resiliência prevê um investimento significativo também na área da saúde mental, consideramos, de facto, que é essencial a participação das pessoas com experiência de doença mental nos debates públicos e na definição das políticas, na medida em que eles são stakeholders fundamentais em todas estas matérias. Não haverá mudança na saúde mental se as pessoas não tiverem oportunidade de expressar as suas ideias, apresentar as suas propostas e participar no processo de formulação das políticas públicas. Neste sentido, temos a convicção que a Plataforma Nacional poderá dar contributos muito significativos. E também, e porque consideramos que a ação da Plataforma Nacional poderá beneficiar e muito também das reflexões, dos debates e das ligações com os seus pares e organizações congêneres a nível internacional, realizámos esta conferência convidando líderes com muita experiência do movimento e que vão partilhar connosco as suas reflexões, as suas ideias, a sua experiência em termos da organização do movimento, em termos das questões da participação cívica e do advocacy e defesa dos direitos humanos, e também ao nível de uma área inovadora em termos de investigação, que é a investigação realizada por pares. E cumprimento aqui sim o professor Daniel Fischer, que já está aqui connosco nesta sessão de abertura e que muito nos apraz que possa estar connosco, que será sem dúvida muito importante, como todos os contributos. Esperamos que esta conferência seja inspiradora para todos, mas em particular para o Encontro Nacional das Pessoas com Experiência de Doença Mental, que se vai realizar amanhã, e para a continuidade do trabalho da Plataforma Nacional, que continuaremos a dar todo o apoio para que se fortaleça. Muito obrigada por me terem ouvido. Eu passava já seguida a palavra à doutora Catarina Marcelino, vice-presidente do Instituto de Segurança Social, que sei que está com o tempo muito apertado, muito contado, mas agradecemos muito ter arranjado este bocadinho para estar aqui connosco. Muito obrigada, doutora Catarina. Obrigada, doutora Teresa. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, antes de mais, agradecer à IPS o convite e a oportunidade de poder aqui também partilhar alguma reflexão sobre este tema, um tema que julgo que nos é caro, e sobretudo porque um tema que diz nada de nós sobre nós é inspirador. Porque, de facto, quando nós falamos de saúde mental, nós falamos de um longo caminho no nosso país, um caminho que tem tido dificuldades, porque é um caminho que é de todos e não é de ninguém. O que é que eu quero dizer com isto? A saúde mental, a experiência das pessoas com a área da saúde mental, umas porque têm a doença, outras porque são famílias dessas pessoas, que são
que são amigos, a comunidade. Este é um assunto que nos diz respeito a todos nós. E a verdade é que é sempre lidar com a doença mental é sempre um grande desafio e uma aprendizagem. E nem sempre é fácil. E essa necessidade de aprendizagem da comunidade, das instituições, é um desafio muito grande, que existe em Portugal há muitos anos, mas que continua a existir. E esse desafio é um desafio que tem, sobretudo, na minha opinião, a necessidade de uma mudança de paradigma, da forma como olhamos para esta realidade. E, felizmente, eu acho que hoje esse caminho finalmente começa a consolidar-se. Essa alteração de paradigma. A alteração de paradigma de que estas pessoas não têm que estar à parte, estas pessoas têm que ser parte da dinâmica social e estas pessoas têm que ser também ouvidas naquilo que querem para si. E eu julgo que esta iniciativa vem muito ao encontro desta visão. Eu conheço a EIPS há muitos anos, conheço o vosso trabalho há muitos anos, tive a vantagem de ter essa experiência no início deste século convosco e dizer-vos que, de facto, é muito gratificante ver aquilo que foi uma visão muito progressista num determinado momento, hoje a consolidar-se como uma visão de mainstreaming. E isso eu acho que é o que nós queremos. Queremos uma perspectiva de mainstreaming em que há espaço para todas as pessoas com as suas especificidades, porque todos nós temos especificidades. E a saúde mental é mais uma como outras. E as pessoas têm que ser encaradas com direitos plenos de cidadania. E acho que é disso que hoje aqui estamos a falar, plenos direitos de cidadania. Eu não tenho, hoje, nas funções que desempenho, aqui como a Presidente do Instituto de Segurança Social, a Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social, responsabilidades acrescidas nesta área, por uma razão. A área da saúde mental, do ponto de vista da saúde pública, é da responsabilidade do Ministério da Saúde. Mas é impossível, na Segurança Social, nós separarmos desta área, porque quando falamos de inclusão, quando falamos de combate à pobreza e à exclusão, quando falamos de intervenção comunitária, nós temos aqui um papel e temos que assumir esse papel, e a Segurança Social assume esse papel. Assume esse papel nos cuidados continuados integrados, uma área que já deu alguns passos tímidos relativamente à saúde mental e que precisa de dar passos mais consistentes, e nós estamos, enquanto Instituto de Segurança Social, na linha da frente dessa parceria e à procura de respostas mais de consolidação deste projeto, que é um projeto essencial para esta área. Estamos na linha da frente quando estamos a falar de projetos comunitários de integração de pessoas com doença mental, e estamos a falar de projetos, alguns de caráter mais pequeno, mas também estamos a falar de grandes instituições, como é o caso do Pisão, que é a responsabilidade da Segurança Social, apesar de ser uma resposta que tem, sobretudo, que responde sobretudo a pessoas com a doença mental. Estamos a falar desta questão quando nos cruzamos com a área das pessoas com deficiência, que é uma matéria que, apesar de ser outra área, mas uma área que muitas vezes se cruza e que tem um limiar ténue entre o que é a saúde mental e o que é a deficiência intelectual, há um limiar ténue e às vezes até junta, não é, as duas questões. E há aqui medidas que na área da deficiência se têm instituído, também uma mudança de paradigma no mesmo sentido, que eu acho que serve esta área da saúde, das questões da saúde mental. E podia dar aqui 2 exemplos que me parecem muito importantes. Quer a questão do regime jurídico do maior acompanhado, que eu acho que é uma mudança importantíssima de visão daquilo que são os direitos de cidadania das pessoas, em que as pessoas deixam de ter processos de interdição e de inabilitação para serem pessoas de pleno direito, que são acompanhadas por alguém que as apoia, mas que não lhes tira os seus direitos. Portanto, eu acho que este é um aspecto importantíssimo numa mudança de paradigma daquilo que é a nossa visão jurídica dos direitos das pessoas, quer com deficiência, quer na área da saúde mental. E outro que eu gostaria muito de ver estendido
aqui a área da saúde mental, que é o modelo de vida independente, que é um processo que eu acho extraordinário, porque permite a pessoas que, sem apoio de alguém a quem o Estado paga para apoiar, não podiam ter uma vida como a vida de todas e todas nós. Ou seja, pessoas que não podiam trabalhar se não tivessem o apoio de alguém, que não podiam ir à escola se não tivessem o apoio de alguém. E este projeto, o projeto do modelo de vida independente, eu espero que em breve seja mais alargado e que possa também responder a esta área da saúde mental. Porque é de facto um projeto extraordinário e ouvir os testemunhos das pessoas, e lá está, nada para nós sem nós, ouvir os testemunhos das pessoas que têm este apoio é de facto inspirador e é de facto termos a certeza que este é o caminho que temos que fazer, o caminho da inclusão absoluta das pessoas, com as estratégias que são necessárias para essa inclusão e com a política pública a apoiar essas estratégias. Eu acho este projeto um projeto de facto que é o exemplo daquilo que temos que fazer. Queria só, para terminar, porque eu falo para os cotovelos e nunca mais me calo, queria só tocar num aspecto que também me preocupa muito e que esse sim tem muito a ver com a área da segurança social, que é a área das crianças e jovens. Nós temos uma realidade em Portugal hoje, naquilo que tem a ver com o acolhimento de crianças e jovens nas instituições que são da responsabilidade da tutela da segurança social, que nós apoiamos e com quem temos cooperação, o nosso sistema de proteção a crianças e jovens em risco, ao nível do acolhimento. Nós temos, sobretudo, hoje em dia, adolescentes. A nossa população, a nossa população, a maioritária, são adolescentes entre os 15 e os 17 anos. E há uma prevalência muito grande de crianças e jovens com problemas de saúde mental. E isto é um desafio imenso ao sistema. É um desafio imenso ao sistema e é um desafio imenso ao Estado e à responsabilidade do Estado. Porque muitas destas crianças, se calhar, se tivessem tido prevenção, se tivessem tido acompanhamento antes, não chegavam ali. Muitas vezes o acolhimento deve-se à incapacidade das famílias de lidarem com a situação. E eu acho que nós temos que olhar de frente para este problema, olhar para ele de outra maneira e responder de forma mais adequada, com um trabalho comunitário de maior proximidade às crianças e aos jovens, para que possamos ter cada vez menos situações destas nas casas de acolhimento, porque a verdade é que o nível de crianças e jovens com problemas de saúde mental é elevadíssimo. E isto é um assunto muito sério, é um assunto com que nós nos preocupamos muito na segurança social e hoje procuramos respostas. E eu acho que a plataforma que hoje aqui, ou que se constitui a partir deste projeto, é uma plataforma que pode ser aqui de facto também muito importante para dar contributos àquilo que são as instituições públicas na procura de soluções na comunidade, de soluções que integrem também a visão das pessoas que vivem com esta realidade, na procura de soluções. Mas eu estou certa que nós faremos um caminho positivo, porque esta perspectiva de mudança, e permitam-me voltar à expressão, mas não tenho outra, de paradigma, de que nós não podemos isolar as pessoas que têm problemas de saúde mental. O que nós temos que fazer é que as incluí-las como parte da sociedade portuguesa, pessoas com capacidades, pessoas que podem contribuir positivamente e, sobretudo, terem os seus direitos de cidadania assegurados, porque esse é o nosso dever, é o dever debaixo de uma Constituição que promove e deve promover e deve garantir a igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Catarina Marcelino, pelas palavras e sobretudo, esta ideia de facto importante da inclusão das pessoas com experiência de doença mental em todas as áreas e, portanto, isso será uma responsabilidade transversal de todas as políticas, porque as pessoas não são só, as questões não são só as questões da saúde, mas têm a ver também com questões transversais de cidadania, como as questões da vida independente, que de facto também poderá ser aqui uma mudança muito importante de paradigma também nas respostas para estas pessoas, das pessoas poderem ter condições
para poder viver de forma independente, as questões da escolaridade na escola integrada, as questões do emprego no mercado normal de trabalho, todas as questões da área da vida de uma pessoa e, portanto, ser uma questão que é transversal a várias políticas públicas de vários setores e que devem estar integradas com este objetivo final da integração de todas as pessoas com experiência de doença mental na comunidade. Muito obrigada. Eu sei que está muito pressionada e, portanto, agradecer-lhe uma vez mais ter estado aqui sim connosco. Foi um gosto, obrigada. Vou mesmo ter que sair, tenho muita pena, mas obrigada. Sabemos disso. Obrigada. Bom, vamos dar continuidade e nesse sentido, convidava, porque o projeto foi financiado aqui no âmbito do programa Cidadãos Ativos da Fundação Carlos Gulbenkian e que nos permitiu desenvolver este trabalho e que nos permitiu organizar aqui esta conferência. Eu convidava a doutora Teresa Granja, que nos tem acompanhado ao longo deste percurso do programa Cidadãos Ativos da Fundação Gulbenkian, para falar um pouco sobre o que é este programa. Muito bom dia a todos e a todas. É um gosto estar presente nesta conferência internacional sobre aqui a questão da doença mental. Em primeiro lugar, este é um tema que ainda agora mais com a questão aqui da pandemia tem sido cada vez mais falado, mesmo as pessoas que não tinham experiência em doença mental. Eu acho que esta questão da Covid-19 trouxe aqui à baila muito este tema da doença mental e é muito importante para nós também ter no programa um projeto que toque esta temática e que envolva tanto aqui, enquanto recursos humanos do projeto, pessoas com experiência em doença mental. Isto, só para terem uma noção, nós neste momento apoiamos já 122 projetos, cerca de 27 no eixo 3, que é o qual eu sou gestora, e este é o único projeto do eixo 3 que tem esta temática da doença mental, o que para nós também é muito, é pena que seja só um, mas é bom que seja só um, mas bom, é o que interessa. Foi-me pedido para explicar um bocadinho como é que o programa funciona e eu vou tentar ser rápida. Também estou com o tempo um bocadinho contado, que nós estamos aqui a tentar, agora neste momento ainda a fazer contratos de financiamento dos outros projetos que foram aprovados há 2 meses, portanto isto está assim um bocadinho difícil. Pois bem, então, o programa é suportado por 3 países, de acordo com o mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu, que é a Islândia, Liechtenstein e a Noruega. São eles os responsáveis para que este programa exista. Este programa existe desde 2018, ano no qual o projeto da Associação para o Estudo de Integração Psicossocial foi apoiado. E o objetivo primordial, efetivamente, deste programa é o fortalecimento da sociedade civil, da cidadania ativa e a capacitação dos grupos vulneráveis. O programa apoia, através de 4 eixos de atuação, projetos que promovam a democracia, a cidadania ativa, a boa governação e a transparência, que defendam direitos humanos, a igualdade de tratamento e a não discriminação, que promovam a justiça social e a inclusão de grupos vulneráveis e que estimulem a capacitação institucional das ONGs para melhorar as condições e eficácia da sua ação. Parece que este projeto se insere em todos os eixos, e efetivamente podia se inserir em qualquer um dos eixos, mas como o objetivo principal também deste projeto é a capacitação dos grupos vulneráveis, neste caso as pessoas com experiência em doença mental, está muito bem inserido no eixo 3, nos grupos vulneráveis, e portanto é um projeto mesmo muito interessante. Dizer-vos que o orçamento do programa foi agora reforçado em 500 mil euros, ou seja, mais de €500 mil para apoiar projetos de organizações da sociedade civil, o que significa que este ano vamos voltar a ter grandes projetos para o eixo 3. Vamos ver se a IPS volta a candidatar agora em setembro deste ano, esperemos que sim. Foi um gosto muito grande trabalhar com a IPS. É uma temática, como eu já disse, que ainda não é muito falada. É uma temática que está um bocadinho assim nas cifras negras da sociedade. Até parece que há uma vergonha de falar sobre o assunto, e efetivamente é uma coisa que devia ser falada e explicada de uma forma mais aberta e consciente, e não sendo pronto, como eu já disse, uma cifra negra na sociedade, como se fosse um problema que não se pode falar.
e tem que se falar, tem que se ajudar e tem que se inserir na sociedade estas pessoas, porque não é por terem algum tipo de doença mental que não podem ter uma vida normal. Eu odeio esta palavra, mas é a palavra que consigo dizer agora. Estarei sempre disponível para o que precisarem. Ainda temos mais uns mesinhos agora para trabalhar aqui na capacitação da organização. Estarei sempre disponível e espero que o projeto continue no futuro, que não acabe com o financiamento do programa, e no que depender de mim estarei sempre disponível para vos ajudar e para estar presente nestas situações, está bem? Obrigada. Obrigada a nós, doutora Teresa. E sim, esta iniciativa é uma iniciativa para continuar. Aliás, como vamos ter a certeza agora quando ouvirmos a doutora Adelaide Cruz da plataforma, que foi uma das colaboradoras do projeto, e o seu discurso é um sinal de que esta plataforma está com muita força e que vai continuar, e também registámos o seu rep de candidatura para no de 1 de setembro, 1 de setembro. Vamos analisar. Obrigada, muito obrigada. Vou passar aqui a palavra aqui à colega Adelaide Cruz. Bom dia, eu sou a Maria Adelaide Cruz e venho falar em nome das pessoas com experiência de doença mental e dos meus pares no projeto Promoção das Capacidades de Liderança e Empoderamento. Em primeiro lugar, gostaríamos de falar sobre a origem do movimento das pessoas com experiência de doença mental em Portugal. Na primeira metade do século XX, a Maria Adelaide Coelho, a Margarida Jacome Correia e a Abel Salazar foram precursores nas denúncias aos tratamentos desumanos a que foram submetidos nas instituições psiquiátricas. Estas pessoas reivindicaram os seus direitos através de publicações na comunicação social e revistas científicas, evidenciando assim a necessidade de mudança no sistema de saúde mental. Estas pessoas inspiraram um movimento de desinstitucionalização que surgiu mais tarde nos anos 80. As primeiras iniciativas de autorrepresentação surgiram no início dos anos 90, através dos grupos de ajuda mútua, onde as pessoas com experiência de doença mental começaram a ter a oportunidade de se reunir e organizar de forma completamente autónoma, sem a presença de profissionais. Nomeadamente, os grupos de ajuda mútua são constituídos, dinamizados e controlados apenas pelas pessoas que partilham a experiência. Não existe uma hierarquização, mas sim igualdade e intercâmbio entre participantes, e os papéis são escolhidos pelos próprios, desconstruindo assim as relações tradicionais de poder. Nestes encontros, cada um de nós presta e recebe simultaneamente suporte emocional, e este apoio é permanente e continuado. Isso permite estabelecer um equilíbrio relacional no processo de ajuda que anula o sentimento de dependência. Os grupos de ajuda mútua foram muito importantes para marcar uma primeira fase do nosso movimento, e o modelo de suporte interpares começou a ser divulgado e implementado em várias iniciativas nacionais. Mais um elemento marcante para nós foi a parceria desenvolvida com a líder norte-americana Judy Chamberlain, que esteve em Lisboa por várias vezes. A primeira ainda em 1988, para divulgar as suas ideias de ativismo e a advocacia em prol das pessoas com problemas de saúde mental a partir de uma perspectiva de direitos humanos. Encontramos com ela também na Conferência da Dinamarca, dada pela Rede Europeia de Ex-Utilizadores e Sobreviventes da Psiquiatria, ENUSP, em 2004. A Judy Chamberlain deu voz às pessoas com experiência mental através do seu movimento de luta pelos direitos civis, conhecido por Mental Patients Liberation Front, e estabeleceu o lema "Nada sobre nós sem nós". Faleceu em 2010 e a sua memória viverá e permanecerá sempre em todos os nossos corações. O seu livro On Our Own, Patient-Controlled Alternatives to the Mental Health System,
é a nossa fonte teórica fundamental, onde preconiza o empoderamento, um processo em que as pessoas desenvolvem a capacidade de controlar as suas vidas e de tomar decisões que lhe dizem respeito. Outra fonte de inspiração tem sido Daniel Fisher, conceituado ativista e diretor executivo do National Empowerment Center em Massachusetts, Estados Unidos, com o seu papel preponderante na participação e influência política através da New Freedom Commission. As suas ideias nos inspiraram para o nosso trabalho. Mencionamos aqui algumas das principais. A medicação é apenas um instrumento entre outros, escolhida livremente pelo indivíduo. O sentido de identidade pessoal é alcançado pela própria pessoa através da sua experiência de vida e interação com os seus pares. O alcance de uma identidade social significativa, tal como estudante, familiar, trabalhador, e não apenas o papel docente, e a capacidade de expressar e compreender as emoções ao ponto de se adaptar e gerir as situações emotivas críticas e intensas, sem interromper a sua vida social. Fortalecidos por uma base teórica, fundamos em 2006 o Centro de Empowerment e Ajuda Mútua em Lisboa, coordenado apenas por pessoas com experiência vivida. Com esta valência temos desenvolvido diversas parcerias e atividades, como por exemplo, grupos de ajuda mútua, incluindo um grupo de mulheres, campanhas para a defesa dos direitos e palestras em universidades e outras organizações sociais, sobre respeito pela diferença e a promoção da diversidade. O CAM também traduziu para português o manual Personal Assistance and Community Existence, PACE, da autoria do Daniel Fisher, ou seja, um guia para orientar as pessoas com experiência de doença mental a atingir o seu recovery pessoal. Este conceito inovador surgiu nos anos 80 nos Estados Unidos pelas próprias pessoas com experiência vivida e é definido como um desafio constante e uma retoma da esperança, da autoestima, da participação social e do controle sobre as suas vidas. Definição com a qual nos identificamos bastante. Neste sentido, achamos que o recovery tem que ser traduzido para a prática, permitindo às pessoas com experiência de doença mental o poder de escolha. Por serem peritos por experiência, adaptamos as intervenções às características individuais de cada um, incluindo as vozes e as experiências das pessoas com experiência de doença mental em todo o processo. No âmbito da expansão e divulgação das nossas atividades, começaram a desenvolver-se encontros nacionais que deram origem à Rede Nacional das Pessoas com Experiência de Doença Mental, com a participação de pessoas de várias localidades do país. O primeiro encontro foi realizado em 7 de julho de 2004, na Sala Azul do Ministério da Justiça. Nestes encontros foi elaborado o documento dos 13 pontos, intitulado Direitos e Necessidades das Pessoas com Experiência de Doença Mental, que foi entregue no dia 10 de outubro de 2006 à Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental e foi integrado no Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016. Este documento contempla um conjunto de direitos e necessidades reunido em 13 pontos que defendem a integração plena das pessoas com experiência de doença mental na comunidade. O documento abrange o direito à independência financeira, à habitação independente, emprego e educação integrados na comunidade, entre vários outros princípios. Mais, a comunhão com a natureza, o exercício físico, a independência dos familiares e dos profissionais de saúde mental, bem como a liberdade de expressão e a filiação, são princípios cruciais para nós. Os encontros da Rede Nacional representaram uma segunda fase do nosso movimento, já com o objetivo de transformação do sistema, através de um movimento cívico para dar voz à nossa perspectiva e influenciar as políticas públicas. Atualmente, através do programa Cidadãos Ativos, do EA Grant, gerido pela Fundação Carlos Gulbenkian, estamos a dar um novo impulso ao movimento para lutarmos pelos nossos direitos humanos.
Assim, iniciámos a constituição de uma plataforma nacional para fortalecer a união entre as pessoas com a experiência vivida, porque juntos possamos ficar mais fortes. Nos encontros online desta plataforma, todas as pessoas tiveram e têm a oportunidade de se sentirem realmente representadas, debatendo estratégias políticas, cívicas e legislativas em relação ao exercício dos seus direitos de cidadania e defesa dos seus direitos humanos. Gostaríamos de lançar o debate perante a comunidade, governo e outros intervenientes sobre os direitos das pessoas com experiência de doença mental em relação ao internamento compulsivo, à medicação psiquiátrica compulsiva, a lei de base de saúde mental, entre outros assuntos. Nós pretendemos implementar o lema "Nada sobre nós sem nós", que tem como meta o seguinte: as pessoas com experiência de doença mental devem ser ouvidas e consultadas sempre que sejam tomadas decisões sobre a saúde mental. Sejam elas decisões tomadas pelo governo, por legisladores, órgãos consultivos, por profissionais de saúde mental ou outros intervenientes da comunidade. Muito obrigada pela vossa atenção. Bom, Maria Adelaide, uma comunicação muito forte, que foi aqui muito aplaudida, porque temos a equipa, vocês não veem, mas estamos aqui todos na mesma sala, muito emocionados com esta intervenção. E passo a palavra à doutora Telma Guerreiro, tem aqui sim também, foi aqui lançado um repto pela plataforma, que é a coordenadora do Grupo de Trabalho para a Saúde Mental da Comissão Parlamentar de Saúde. Muito obrigada por estar aqui connosco e ter aceitado este convite. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Eu é que agradeço claramente esta oportunidade de poder estar aqui e a oportunidade de poder ouvir tantas palavras boas e tantas palavras positivas, tantas palavras de esperança, que é assim que eu as sinto, e depois desta intervenção, que também a mim me emociona pela força que tem dentro, deixa aqui claramente uma dose de responsabilidade ainda maior naquele que é o meu papel e neste momento como coordenadora do Grupo de Trabalho da Saúde Mental. Bom, eu quero agradecer naturalmente o convite à organização, na pessoa da doutora Teresa Duarte, que é uma amiga que eu muito estimo e de quem tenho imensas saudades de estar em presença. Cumprimento naturalmente os meus colegas e as minhas colegas de painel desta abertura, e todos aqueles que vão contribuir para a reflexão sobre este tema tão importante que é o empoderamento e a voz das pessoas certas nos temas certos. Cumprimento naturalmente todos aqueles que participam deste evento e que nos estão a escutar e muito de forma entusiasmada, todos aqueles que participam, eu sei bem o que é desenvolver projetos na comunidade, o que é estar envolto num financiamento e a esperança depois de tudo aquilo que fazemos como projeto ter sustentabilidade, ter continuidade. Portanto, aquilo que quero deixar uma palavra de reconhecimento e de congratulação pelo trabalho a todos os profissionais, às organizações, aos técnicos, a todos os participantes deste projeto, que de certeza vão deixar muitos frutos. É isso que nós também, enquanto políticos, esperamos, é que estes projetos, para além de projetos, sejam e possam viver para além do projeto, porque o projeto é uma experiência, é uma oportunidade de podermos experimentar, experienciar e pensar, mas que depois tenham a capacidade de influenciar políticas públicas. Esse para mim, e acho que para todos nós, é o fim de qualquer projeto, é poder fazer essa influência e ter continuidade desse trabalho. Se permite, eu gostava também de aproveitar este momento para cumprimentar e saudar o professor Dr. José Ornelas, que recentemente foi distinguido muito justamente
recentemente com o Lifetime Career Award da Associação Europeia de Psicologia Comunitária, e que eu gostava de distinguir para mim também enquanto pessoa, que foi tão importante e é no meu percurso, quer profissional, quer também neste percurso político, naquilo que me faz pensar, porque sem dúvida que foi ele que me ensinou pela primeira vez o que é que significa o empowerment, não só a palavra enquanto significado e muito menos enquanto tradução, mas aquilo que nós sentimos dentro e a força que o empowerment pode ter em cada um de nós. Também foi com ele que aprendi a história dos serviços de saúde mental e toda a evolução da saúde mental e dos serviços de saúde mental no país e fora dele. E também foi com ele que aprendi a importância que o sentimento de pertencer a uma comunidade pode ter na vida de cada um de nós, e depois do retorno que nós também podemos dar a essa comunidade, transformando e criando mudança, seja ela qual for a comunidade. Esta que temos aqui também é uma comunidade, este projeto também reflete claramente este sentimento de pertença a uma comunidade. E também foi ele que me ensinou que a doença mental não define ninguém. Não é isso que define uma pessoa, é uma característica de uma pessoa e por isso o poder e a importância tão grande daquilo que falaram há pouco, sobre, que a Teresa falava, sobre a transversalidade deste tema, que nos diz respeito de facto a todos. E eu acho que o exemplo que vivemos muito recentemente, estes tempos de pandemia, estes 15 meses que nos envolvemos nestas incertezas em torno de um vírus que não conhecemos, do medo de ser infectado, o medo de infectar alguém, o isolamento e o confinamento que vivemos, trouxeram claramente as questões da saúde mental para a casa de todos. Ela já vivia enquanto problema na casa de muitos, já vivia enquanto desafio na casa de outros, enfim, já estava em muitos lugares, mas estava se calhar esta oportunidade, e temos sempre esta reticência quando falamos na pandemia, poder falar numa oportunidade, mas enfim, estes momentos também os trazem, e trouxe claramente o facto do tema da saúde mental, e estas duas palavrinhas juntas, acho que nunca foram escutadas, nem escritas, nem ditas tantas vezes como nestes tempos que vivemos agora, e nós temos que pensar que este pode ser uma oportunidade, e já é uma oportunidade clara, pelo menos na minha perspectiva, e penso que concordarão comigo, naquilo que se refere à literacia na área da saúde mental, porque houve uma curiosidade muito maior de todos pelos sintomas que viveram. Ansiedade, sintomas de depressão, fadiga, insónias, são sintomas que muitas pessoas viveram que nunca tinham vivido e que lhes trouxeram a consciência do que é que pode ser um problema de saúde mental. Claro que sabemos que a maioria, e felizmente, das pessoas vão retomando a normalidade, os problemas também vão diminuindo e foram uma passagem na sua vida, mas deixou claramente, e esperemos que tenha deixado pelo menos a sensibilidade sobre o tema, e aqui uma ajuda e um contributo para todos nós na luta contra o estigma naquilo que se refere à saúde mental. Portanto, pode ser, e esperemos que seja pelo menos um passo importante, e está na responsabilidade de cada um de nós, não é de um ou do outro, é de cada um de nós, fazer este caminho de luta contra o estigma naquilo que a saúde mental diz respeito. Então, esta oportunidade também traz neste momento, claro, uma responsabilidade muito grande a todos nós, e nós sabemos que a saúde mental foi sempre um tema muito preterido, foi sempre um tema que não teve, e o Dr. Miguel Xavier, que bem tem muito, e aproveito para cumprimentá-lo e para enaltecer todo o trabalho e esforço que tem feito para colocar o tema e a sua importância no cotidiano das políticas públicas e na prioridade. E eu reforço que a saúde mental já era uma prioridade para este governo atual, mas retoma aqui uma importância muito maior, e isso nós vemos refletido pela primeira vez com um orçamento mais digno, com uma priorização no plano de recuperação e resiliência, com uma verba digna, com priorização em termos daquilo que é a reflexão e sobre aquilo que é, pela primeira vez, nós temos um plano nacional para a saúde mental, e por isso fiz esta referência ao professor Miguel Xavier, que é, sabemos nós, muito valorizado tecnicamente, que sabemos que tem lá muito daquilo que há muitos anos se luta para as melhorias na resposta à saúde mental, mas que não tinha
ao lado um orçamento que permitia executar. E pela primeira vez estamos a ter. Portanto, eu diria que responsavelmente estamos a saber, e o Governo está a saber, dar passos seguros em termos de saúde mental. Portanto, temos que saber aproveitar. Nós, enquanto, agora estava a dizer nós enquanto organizações, eu não sou neste momento uma organização, vós enquanto uma organização, nós enquanto deputados na Assembleia da República, para acompanhar e fiscalizar e fazer o nosso papel de pressionar para que de facto, por uma vez por todas, seja concretizado aquilo que está no papel há tantos anos e que o país precisa que seja concretizado. Portanto, estamos aqui claramente nessa missão, porque aquilo que vivemos neste momento, precisamos de recuperar o país e nós sabemos isso, mas sem recuperar as pessoas será impossível recuperarmos o país, e o Dr. Miguel Xavier tantas vezes nos tem falado sobre esta importância de recuperarmos as pessoas, porque aquilo que vai vir a seguir também são grandes desafios que já estão a chegar, que é uma crise mais social, que é uma crise, enfim, e ela toda, a todos nós, diz respeito, falando desta questão claramente da transversalidade deste tema e de que as pessoas com problemas de saúde mental estão em todos estes estratos da sociedade, estão também a viver estas questões. E então, claramente este é um momento que se chama a participação de todos e de todas. E sabemos que as pessoas com experiência em doença mental têm a voz nas organizações, como temos aqui o exemplo da AEIPS e de outras organizações que eu sei que nos estão a ouvir, e sabemos que as pessoas aí têm a sua voz. Mas também sabemos que nem todas têm a plataforma onde ser ouvidas. Ter voz, elas neste momento são ouvidas pelas organizações, mas precisamos dar o salto. E esse é um reconhecimento, e eu, enquanto deputada e enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, que o sinto como um grupo de trabalho muito unânime dentro da Assembleia da República, que também é um passo que foi dado antes da pandemia e que está a tomar uns passos maiores. Portanto, este sublinhado para mim é importante, eu penso que para todos é importante. Na Assembleia da República, neste momento, há um grupo de trabalho a debater o tema. Há um grupo de trabalho que está a fazer uma série de audições, a ouvir entidades, a ouvir personalidades sobre o tema. Portanto, sem dúvida nenhuma, que esta plataforma das pessoas com experiência em doença mental têm que ser ouvidas neste grupo de trabalho, como têm que ser ouvidas e escutadas em muito mais outros fóruns. E esse é um passo que nós... que eu acho que estamos a dar aqui historicamente, que estão a dar neste projeto, que cada uma das pessoas que vive esta experiência está a dar na sua vida pessoal e na sua responsabilidade perante uma sociedade, que é poder mudar, transformar, agir sobre as políticas públicas. E nós, e eu costumo dizer muito isto enquanto deputada, para qualquer tema que eu agarre, eu procuro as pessoas que sentem o problema, procuro as organizações que pensam e trabalham o problema, porque também foi uma aprendizagem muito grande naquilo que aprendi em psicologia comunitária, na minha formação, que é ouvirmos todos os atores que estão envolvidos sobre uma questão. Portanto, seremos tão melhores e faremos tão melhor enquanto políticos o nosso trabalho e a nossa missão, quanto mais soubermos escutar todos aqueles que fazem parte de qualquer questão. Portanto, esta para nós é uma oportunidade clara de podermos fazer melhor o nosso trabalho e de contribuirmos mais positivamente para o nosso país e para o bem-estar de todas as pessoas no nosso país. Portanto, para finalizar, porque eu tenho que contribuir aqui para o tempo, para o cumprimento dos tempos também desta conferência, os votos que faço é que estes dias também sejam dias históricos, um dia que marque uma história sobre aquilo que vamos decidir daqui para a frente. Daqui para a frente, Portugal não vai decidir mais sobre doença mental, sobre questões de saúde mental, sem ouvir as pessoas que sentem a doença mental no seu cotidiano. Sabemos que os profissionais já vão sendo ouvidos, as organizações vão sendo ouvidas, e bem, mas temos que dar e ser capazes de dar este passo. Que estes dias marquem esse momento histórico no nosso país, este momento histórico na vida de cada um de nós, porque é disso que estamos a falar. Hoje de uns mais, mas de todos nós, porque não sabemos também o dia da manhã. Portanto, é esse o voto e o desafio que deixo, que seja um marco histórico e que é muito me orgulha poder estar aqui a participar neste momento que tanto nos diz, tanto me diz, e que eu sei, e mais uma vez faço força, procurei não fazer um discurso que diz que o governo ou o partido A ou o partido B, porque este para mim é um tema com muita unanimidade. Podemos pensar
as formas diferentes de fazer um caminho, porque temos ideais e formas diferentes de o fazer cada partido, mas não há dúvida nenhuma, e a experiência que tenho neste grupo de trabalho é que há um consenso muito claro sobre a importância de criar respostas certas para as pessoas, que há uma vontade de envolver todos nesta discussão, e é para isso que contem comigo e contem com este grupo de trabalho e façamos deste dia claramente um momento histórico. Muito obrigada e bom trabalho, votos de bom trabalho. Obrigado. Obrigada, Telma, um gosto ouvir todas essas palavras e esperemos que em breve possamos estar a conversar mais proximamente sobre todas estes temas que nos interessam, que nos tão profundamente. E aqui sim, agora não sei tirar aqui sim o fundo para que se pudesse ver todo o grupo, sem dúvida registaram, é um momento histórico, vão registar, amanhã vão ter um encontro nacional só entre pessoas com experiência de doença mental, em que de algum modo vão debater a sua agenda de prioridades e com certeza que irão contactar para também poderem falar com o vosso grupo de trabalho e apresentar as ideias prioritárias para eles neste momento. E, portanto, agradeço muito a disponibilidade e este também, penso que é o início também de um trabalho mais próximo a esse nível, porque há tantos grupos que já estão a ser representados, os profissionais, as famílias. Aqui temos as próprias pessoas com a experiência vivida, como disse e bem a Adelaide, que têm as suas ideias muito consolidadas e que também querem ser ouvidos. E, portanto, obrigada, fico ansiosa por esse momento. Obrigada. Com certeza. E passo já a palavra ao professor Miguel Xavier, que nos esteve aqui sim a ouvir, e estamos nós também agora com uma grande expectativa em ouvi-lo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e passo desde já a palavra. Obrigada, professor Miguel Xavier. Obrigado. Só queria confirmar, como é habitual nestas alturas, que me ouvem bem. Ok. Então, eu tenho, calculo eu, 4 minutos, porque às 10 isto acaba. Portanto, eu vou pedir à doutora Teresa Duarte que me deixe usar aí uns 6. Acho que, pronto. Eu queria, como é habitual nestas alturas, agradecer primeiro o convite, agradecer muito à Teresa e ao Zé Ornelas, enfim, este caminho junto que estamos fazendo, e queria cumprimentar todas as pessoas que estão aqui e fundamentalmente as pessoas com experiência de doença mental, porque é para elas que eu trabalho, como sabem. Dizer da importância desta iniciativa, mas dizer acima de tudo uma coisa, que as pessoas que falaram antes de mim já disseram tudo. Está tudo dito, desde a introdução da Teresa, com todas as intervenções que se passaram a seguir, e agora a intervenção final da doutora Telma Guerreiro, que eu também aproveito para cumprimentar e agradecer também muito, porque eu sei que está connosco de coração, nestas não é só politicamente, é de coração, são coisas diferentes. De facto já disseram tudo e, portanto, eu vou-me restringir a 3 ou 4 aspectos que eu acho que são importantes e para reforçá-los e ressaltá-los. Não vou dizer outra vez que isto é importante para os direitos humanos das pessoas, para o empowerment, se todos vocês sabem e todos vocês sabem que eu sei. Portanto, não vale a pena estarmos a falar de coisas que todos sabemos. Há aqui alguns aspectos que são importantes. O primeiro aspecto que eu acho que é importante tem a ver com aquilo que foi eu já falado aqui várias vezes, que é a mudança de paradigma. E eu tenho de dizer que não é preciso uma mudança de paradigma. É preciso uma mudança de paradigma em alguns settings, em alguns locais, em algumas cabeças. Porque muitas das pessoas, e fundamentalmente as que estão hoje aqui, já mudaram este paradigma há 2 décadas. Portanto, não precisam de nenhuma mudança de paradigma. Nós já mudámos o paradigma há muitos anos. A grande questão é que esta mudança de paradigma, que devia ter sido mais ou menos homogénea na nossa sociedade, não foi. E, por exemplo, esta iniciativa que hoje está a decorrer é uma iniciativa que, de alguma maneira, é estranha a muitos dos agentes que estão nos serviços, por exemplo, de psiquiatria e de saúde mental. E isso não pode acontecer. Há aqui ainda um caminho de clivado, que está ainda clivado, e que faz com que tudo aquilo que sejam estes conceitos que nós estamos aqui a falar, não é? O conceito de narrativa, por exemplo, que é um conceito absolutamente crucial, que há 20 anos mudou a minha vida. O conceito da narrativa das pessoas
com experiência de doença mental, ler aquilo, ouvir, muda a vida de uma pessoa. Ora, eu posso-vos dizer, e isso é uma preocupação que eu tenho, que a maior parte dos internos de psiquiatria do meu país, este assunto é-lhe estranho. E, portanto, há aqui uma clivagem entre aquilo que são os temas que nós estamos a discutir aqui e os temas que são aqueles do mainstream dos serviços de psiquiatria, que é uma clivagem que eu não vejo acontecer, por exemplo, entre aquilo que é a atividade da Liga Portuguesa contra o Cancro e o dos IPOs, dos Institutos Portugueses de Oncologia, que trabalham todos juntos, com a mesma linguagem e no mesmo sentido. Portanto, há aqui um caminho que eu acho que é crucial, e é por isso que este aspecto da iniciativa das pessoas com experiência de doença mental vai ser decisivo, porque vai permitir contribuir para fechar começar a fechar esta clivagem, que é uma clivagem maior do que vocês pensam. Ou seja, já foi muito maior. Eu lembro quando eu entrei, era uma coisa terrível, era um abismo. Neste momento não é tão grande, mas ainda existe e tem de desaparecer. O segundo aspecto tem a ver com algo que a doutora Telma Guerreiro falou, que é a questão das prioridades. De facto, havia na saúde mental em Portugal um problema que é um problema terrível, que é um problema que, de dizer-se publicamente, do ponto de vista de quem tem poder político, que isto era uma prioridade, mas depois na passagem ao ato disso não havia nada. E isto foi pelo menos a última década foi assim. Isto é muito importante, é transversal a todos os setores da nossa vida, isto afeta o trabalho, a educação. Mas depois, na passagem disto às ações, zero. Isto já descontando aquilo que eu acho que são aspectos absolutamente cruciais da saúde mental, que são todos aqueles que se exercem em outros ministérios muito longe da saúde. Porque nós não estamos a falar apenas de doença mental, estamos a falar de saúde mental de todos os aspectos, positivos, etc. E eu aí tenho de dizer, porque eu prefiro dizer isto agora do que dizer isto daqui a um ano. Daqui a um ano ou dois é fácil, agora é que é mais difícil. Eu tenho de dizer que, de facto, é a primeira vez nos últimos anos que um governo está a passar da prioridade às ações. E isto tem de ser dito assim com esta clareza. Porque a última coisa que nos pode acontecer é voltarmos a ter em Portugal situações em que continuamos com um discurso em double bind. Isto é muito importante, mas não fazemos nada. E isto é das piores coisas que pode acontecer. E este aspecto, eu acho que é um aspecto que está ultrapassado. Dir-me-ão, mas está conseguido? Não, não está conseguido. E aqui eu introduzo mais um aspecto, que é o aspecto que vocês já falaram hoje também aí, que a mim me preocupa imenso, que é o aspecto da sustentabilidade de tudo aquilo que nós estamos a fazer agora. Eu vou dar um exemplo concreto. Nós às vezes financiamos projetos de inclusão social. Vamos agora, por exemplo, lançar mais 6 projetos dentro de pouco tempo, com financiamento de 50 mil euros cada um. Esses projetos têm um ano de... são durante um ano. Existem durante um ano. E aquilo que se verifica é que alguns deles têm resultados magníficos. Mas depois nós não podemos refinanciar os mesmos projetos. E os projetos ficam numa situação em que se veem apanhados numa oferta que foi feita às populações, que por sua vez passaram a beneficiar desses apoios, e ao fim do ano não se pode continuar a apoiar esses projetos. Ora, isto é uma coisa completamente, não passa pela cabeça de ninguém. Então nós temos projetos que funcionam bem, que são úteis para as populações, e não temos um mecanismo legislativo que nos permita continuar a apoiar estes projetos. Então vamos começar com novos projetos que, por sua vez, também vão dar bons resultados para um ano depois acabarem, porque não têm viabilidade. Quer dizer, isto é uma situação absolutamente insustentável. Este é um aspecto que a mim me preocupa imenso. Neste momento está em revisão a Lei de Saúde Mental. Na revisão da Lei de Saúde Mental, que existe um grupo... a estratégia é mais ou menos a seguinte. Existe um grupo de trabalho que está a fazer um alinhamento e uma revisão, e depois vai-se entrar na parte de debate. No entanto, algumas coisas não precisam de debate. São coisas que nós, que temos uma visão que tem a ver com a importância das pessoas que estão fora do sistema para darem informação para dentro do sistema, nós já sabemos que isso é importante, não precisamos debater isso. E é por isso que a Lei de Saúde Mental vai incluir uma nova estrutura, que são os conselhos consultivos dos serviços locais de saúde mental. Isto pode-vos parecer uma coisa
apenas burocrática. Isto é uma revolução no nosso país. Isto é a possibilidade, pela primeira vez, dos serviços de saúde mental terem obrigatoriamente um conselho consultivo de pessoas externas às instituições, mas que vão acompanhar e têm a competência para poder acompanhar os planos de atividade das instituições e de dar parecer sobre isso. E isto é uma revolução, porque isto nunca existiu no nosso país. O nosso país funcionava até agora, em termos de serviços de saúde, em circuito fechado, em que as contas eram prestadas ao Conselho de Administração numa perspectiva meramente financeira e em que a participação dos stakeholders de fora não existia. Ora, aquilo que está a acontecer agora e que vai acontecer é que se passou, mais uma vez, das palavras à ação. Não basta dizer, a participação de utentes e famílias é muito importante. A conversa é essa. Se depois não se dão os mecanismos legislativos e administrativos para que essa ação se exerça. Nós não podemos dizer apenas, não, mas as instituições do terceiro setor que exerçam essa responsabilidade. Não. Portugal não pode dizer isto é uma prioridade e depois do ponto de vista daquilo que é a sua importância do ponto de vista das políticas públicas, dizer, não, isto é com o terceiro setor. Nós dizemos que é prioritário e agora o terceiro setor que faça. Isso é impossível. De maneira que, pela primeira vez, para além daquilo que era o Conselho Nacional de Saúde Mental e o Conselho Regional de Saúde Mental, que são coisas importantes, vai haver uma coisa próxima das pessoas que tem a ver com os serviços que lhes prestam cuidados. Ok? Porque as pessoas têm muito a dizer sobre esses serviços e sobre a orientação desses serviços e não têm um fórum para o dizer. E, portanto, isto são todos aspectos que eu acho absolutamente cruciais. E, finalmente, quero acabar com um aspecto que eu acho que é importante, que a doutora Telma Guerreiro aludiu também aqui, e que eu acho que ela fez muito bem em aludir, que é o aspecto da visibilidade mediática. De facto, eu tenho-me preocupado muito, o Programa Nacional, quando eu digo eu, é o Programa Nacional de Saúde Mental, por amor de Deus, eu estou aqui de uma forma efêmera. O Programa Nacional de Saúde Mental tem-se preocupado de uma forma muito grande, em levar esta mensagem de descentralização em todos os sentidos, a todos os fóruns, e aos mídias também, às televisões, aos jornais, etc. No entanto, há temas que continuam a ser tratados em Portugal e a ser as opiniões que são feitas acerca deles, lembram-me os discursos de há 30 anos. Eu dou-vos um exemplo concreto. Há umas semanas apareceu um programa na televisão sobre a hipótese de que é algo que nós vamos fazer de desinstitucionalização dos doentes que ainda estão em hospitais psiquiátricos. Isso faz parte do Plano Nacional de Saúde Mental, faz parte do PRR. E vai-se fazer. Ora bem, as opiniões que foram expressas nesse fórum, nesse programa de televisão, que eu depois tive a oportunidade de ver mais tarde, eram opiniões que eu já não ouvia há décadas e que nos países do resto da Europa seriam impensáveis. Do género, não, isto não se pode fazer porque depois os doentes, coitadinhos, vão viver para debaixo das pontes e ficam todos sem abrigo e vão-se todos drogar. Quer dizer, um discurso catastrofista dos anos 80, quando começou a desinstitucionalização. Quer dizer, e no entanto, em Portugal, eu percebo, dir-me-ão, mas as pessoas têm legitimidade democrática para dizer o que quiserem aos mídias. Com certeza que têm. Mas então nós também temos a mesma legitimidade democrática de dizer que isso são coisas retrógradas e que têm 30 anos e que não têm qualquer sentido no discurso atual da saúde mental em Portugal. E, portanto, são estas coisas todas que eu acho que são ainda as partes mais difíceis da mudança cultural que nós precisamos para que isto caminhe homogeneamente no mesmo sentido. Ainda há aqui clivagens para tratar e seria muito mal da minha parte que eu dissesse que não havia, que isto era tudo um mundo ideal, perfeito, e estávamos todos de acordo. Não estamos. E, portanto, eu quero agradecer muito a vossa iniciativa e quero pedir desculpa à Teresa, por em vez de lhe ter tomado 6 minutos, lhe ter tomado um bocadinho mais. De qualquer maneira, era isto que eu vos queria dizer. Muito parabéns a todos. Muito obrigada, está perdoadíssimo. Professor Miguel Xavier, obrigada. Tomamos aqui nota de muitas coisas que disse e de certeza que a plataforma, que está aqui, os seus representantes aqui por trás de mim, também tomaram nota de todas estas plataformas, dos conselhos nacionais, regionais, locais de saúde mental, onde gostariam de facto de participar e também
sobre todas as questões que os preocupam relativamente à lei da saúde mental e nomeadamente às questões do internamento compulsivo e do tratamento compulsivo. É uma das questões que têm vindo a discutir e, portanto, gostariam também de contribuir sobre isso. Sem dúvida que sim, que o caminho é a questão da desinstitucionalização e a criação de todas as respostas na comunidade. Sem dúvida que há muito a fazer ainda na formação dos profissionais de saúde mental, e também uma das iniciativas que este projeto fez e que tem vindo a fazer, são muitas sessões em escolas, para pelo menos os novos profissionais poderem ter outra visão, outra mentalidade sobre as pessoas com experiência de doença mental. Isto é tudo um caminho que se faz, mas quanto mais as pessoas saírem das instituições e quanto mais integradas estiverem nos vários locais da comunidade e na relação com os outros, isso será, sem dúvida, um passo fundamental para que essa ideia preconcebida que existe, para que esses estereótipos caiam e para que, de facto, exista uma nova visão sobre as pessoas com experiência de doença mental e uma valorização da diversidade humana. Agradeço a todos por terem estado aqui, sim, foi um prazer escutar-vos e vamos continuar a trabalhar em conjunto.